like a Hellcat. Bem, estamos aqui hoje para falar sobre a divisão dos números inteiros. Tá? Então aqui eu só coloquei exemplos sobre a divisão dos números inteiros, e o que você deve sempre se tocar é justamente em relação ao jogo de sinais que você necessita fazer. Então, por exemplo, nós temos aqui a primeira divisão, 8 positivo dividido por 2 positivo. Lembre-se que toda divisão você pode escrever assim, ó, nessa forma, tá? Pode ser escrito como 8 sobre 2. Eles dois são positivos, tá? Então não precisa você se preocupar tanto aí com relação ao jogo de sinais, porque você precisa lembrar apenas o que os números só resultarão em sinais em valores negativos quando eles tiverem sinais diferentes, tá? Então aqui, ó, 8 por 2 é 4, e esse 4 nós sabemos que ele é positivo. Você coloca ou não aqui o sinalzinho ao lado dele. Vou escurecer aqui o lápis. Então observe, tivemos dois números positivos em que a divisão entre eles necessitou fazer um jogo de sinal, em que nós concluímos o quê? Que os dois sinais iguais aqui, ó, resultam em um valor positivo. Já nessa outra aqui, ó, é quando você tem uma divisão entre um número negativo e outro positivo. Então observe que nós vamos fazer esse tipo de jogo de sinal aqui, ó, um negativo com um positivo, ou seja, isso aqui vai resultar em um valor que é negativo. E aí 10 dividido por 5 você também pode escrever em forma de fração, tá? Colocando os sinais equivalentes a cada um. E aí, ó, 10 por 5 é 2. E sinais diferentes, resultado o que? Negativo. A mesma coisa se vier ao contrário. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei 25 negativo e o 5 positivo, mas pode também acontecer assim, ó, 25, tá? Dividido aqui por esse 5, só que o que? Ele negativo, tá? Então acontece, e você observa que não deixa de ser o que? Um jogo de sinal entre números o que? Um positivo e o outro negativo. Os sinais são o que? Diferentes, tá? Então o resultado a gente já sabe que será negativo. Então menos 25 por 5 fica o que? Menos 5. E aqui é quando os dois sinais eles são negativos. Então mais uma vez, ó, faremos jogos de sinais. E aí você vai observar que esse resultado aqui, ó, vai ser um resultado o que? Positivo, tá? Porque os sinais eles são o que? Iguais. Então nós sabemos já que é positivo, tá? E 35 dividido por 7 é 5. Beleza? Então, moral da história: quando nós temos sinais aqui iguais, o resultado sempre será o que? Positivo. Então observe esses dois. Quando os sinais eles forem diferentes, o resultado será o que? Negativo, tá? Um exemplo que eu gosto muito de usar quando estou dando minhas aulas é o seguinte: pense que José, ele é um garoto que ele varia em suas organizações e suas bagunças. E aí ele arrumou uma namorada, Maria, tá? E a Maria, ela também varia em suas arrumações e suas bagunças. Então digamos que José, ele é um cara organizado. Isso é uma coisa positiva, não é? E Maria também é organizada. Também é uma coisa positiva. Os dois vão se dar bem? Vão, né? Então isso vai dar certo, né? Então, ó, positivo. Agora suponha que José continue sendo organizado e Maria seja uma menina desorganizada. Isso não é negativo para o relacionamento dos dois? Então significa aqui, ó,
que as coisas não vão dar muito certo. Então isso vai ser negativo para o relacionamento. Já se fosse o contrário, José for bagunceiro e Maria ela fosse organizada, ela não ia gostar que José bagunçasse as coisas dentro de casa. Então isso aí resultaria em um relacionamento em que as coisas iriam ficar negativas. E um outro exemplo é se os dois fossem negativos. E aí então observe que se ele é bagunceiro e ela é bagunceira, nós temos que os dois vão se dar bem, porque os dois é bagunceiro mesmo, né? Então, sinais aqui positivo. Então observe que o jogo de sinais ele tem a ver sim, de certa forma, com a relação na nossa vida, tá? Então, lembrando, jogo de sinais é necessário fazer quando você tem uma multiplicação, uma divisão, tá? Ou sinal depois de sinal, beleza? Então fica aí a questão sobre divisão dos números inteiros.